Nessa aula de hoje, nessa segunda aula, nós vamos continuar trabalhando com a construção do PDI. Na aula passada, eu trouxe para vocês os dados institucionais, os dados do estudante e a proposta pedagógica prevista para o ano ou série que o estudante está matriculado. Agora, eu vou terminar essa parte, trazendo para vocês a avaliação diagnóstica inicial. Na avaliação diagnóstica inicial, o objetivo é auxiliar os profissionais a conhecerem mais amplamente o estudante, no seu processo educacional. Então, nessa avaliação educacional, eu vou ter o primeiro item, a história de vida do estudante. Essa história de vida, gente, é a história toda de vida dele, desde antes do nascimento até o momento em que ele entra para a escola. E eu vou obter essas informações através de relatos da família, através de relatórios clínicos ou através de relatos de escolas que ele frequentou. E ela é dividida em 3 momentos: sobre as questões clínicas e diagnósticas, sobre as experiências escolares e sobre o desenvolvimento pedagógico do estudante. Sobre as questões clínicas e diagnósticas, o que é importante perceber? E aqui, gente, é importante ficar claro o seguinte: eu trouxe algumas questões, mas vocês podem ampliar essas questões. Às vezes a família te dá uma resposta que te remete a fazer uma outra pergunta. Então é importante saber que essas questões elas não são fechadas, não tem que ser só essas e somente essas. E vocês podem até excluir algumas, porque muitas vezes você já conhece o aluno, então você sabe que não precisa perguntar, não precisa fazer as perguntas para a família. Então todas as etapas aqui que tem um questionário, que eu trouxe aqui para vocês um questionário, é importante saber isso, tá? Não fiquem presos às perguntas e não perguntem aquilo que você já sabe, ok? Então, o que eu vou perguntar aqui? Quando que a deficiência ou TEA foi diagnosticada? Quando que a criança recebeu esse diagnóstico? Quem fez esse diagnóstico? É importante a gente saber também se foi um profissional adequado, Muitas vezes, um profissional que não é adequado acha que o aluno tem uma deficiência, acha que ele tem um TEA, e aí a família pensa que isso é um diagnóstico fechado. Então é importante saber, foi um médico neuropediatra, um médico neuropsiquiatra, um psiquiatra. Então é importante a gente saber quem fez esse diagnóstico. Qual foi a reação da família ao receber esse diagnóstico? O que vocês sentiram? Como é que foi saber isso? Vocês ficaram preocupados? Vocês acharam que era uma coisa natural? Vocês buscaram auxílio? Vocês tentaram entender o que é isso? Como é que foi essa reação? Qual que é a relação dos pais com esse estudante desde o diagnóstico? Mudou alguma coisa? Quando vocês souberam que ele tinha esse diagnóstico de deficiência ou de TEA, o relacionamento mudou? Vocês passaram a tratá-lo de maneira diferente, Qual o entendimento do estudante com relação ao seu diagnóstico? Ele entende que ele tem deficiência? Ele entende que ele tem TEA? Então, isso também é importante, porque os alunos eles começam, eles próprios, a se adaptarem às próprias condições. Quem que acompanha o estudante no seu desenvolvimento? Então, eu volto naquela pergunta que nós fizemos na outra aula sobre o responsável por esse estudante. Se é a avó, se é a tia, se é o pai ou se é a mãe, quem é que acompanha esse estudante nesse processo de desenvolvimento? Quando que ele andou? Quando que ele falou? Com qual idade? Então, aí eu vou começar a perceber o desenvolvimento neuropsicomotor. Se ele andou na idade esperada. A gente sabe que espera-se que uma criança ande até os 18 meses de idade. Ele andou nessa fase ou ele andou tardiamente? Ele falou com que idade? Espera-se que uma criança fale até os 36 meses. Ele falou dentro dessa idade? Então, é importante eu saber se ele já vem trazendo um problema, uma dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor desde cedo. O estudante toma algum medicamento? Que medicamento que é esse? Quem receitou esse medicamento? Qual foi a indicação? O médico às vezes fala, eu vou dar esse medicamento para que aconteça isso, isso e isso. Aconteceu? Esse medicamento tem alguma interferência no seu processo de atenção, no seu processo de concentração, na sua memória? Vocês percebem que quando ele toma o remédio, há uma mudança positiva, mudança negativa? Qual que é a reação desse medicamento? E aí vocês vão fazer outras perguntas que vocês acharem relevantes.
Como eu disse antes, dependendo da resposta, né, que a família dá, a gente então pensa numa outra coisa para poder enriquecer um pouco mais essa informação. Sobre as experiências escolares, também eu tenho algumas perguntas que eu não vou precisar ficar tão presa ao questionário, mas eu posso criar também perguntas a respeito disso. O estudante frequentou creche ou frequentou educação infantil? Né? Quando que ele foi para a escola a primeira vez? Que escola que era essa? Como é que ele reagiu? Ele chorava, ele achava bom, ele gostava da escola, ele não queria ir na escola. Então, como é que foi essa experiência escolar dele? Qual que é o conceito que os pais têm com relação a essa primeira experiência escolar? Os pais acharam que foi tranquilo, foi normal, foi bom, foi ruim, foi irregular? Então, o que os pais pensam, né, a respeito dessa primeira experiência escolar desse estudante? Ele teve algum apelido quando ele estava na escola? Porque muitas vezes as crianças que têm algumas dificuldades, elas costumam ser apelidadas, né? Ele teve algum apelido? Como é que ele reagia a isso? Ele não ligava, ele achava que era natural, ele não entendia. Então, como é que foi essa questão do apelido? Ele passou por outras escolas, né? Quais escolas que ele frequentou? Como é que foi esse desenvolvimento dele ao longo dessas escolas? E por que a família mudou de escola? Muitas vezes a família muda de escola porque mudou de casa, mudou de residência. Mas às vezes muda de escola porque o aluno, né, o filho não se adaptou, porque às vezes ele ia reprovar, então eu mudei de escola para ver se ele passava de ano. Então tem uma série de justificativas para se mudar de escola. E essas justificativas elas vão trazer informações que são relevantes para esse nosso entendimento, né? Ele sofreu algum preconceito, algum bullying durante esse período escolar por parte dos colegas, dos professores? Porque, infelizmente, a gente sabe que escolas, às vezes, tanto colegas quanto professores, costumam falar coisas para os estudantes e eles se sentem um pouco aí negligenciados, né? Essas escolas que ele frequentou, algum professor teve um atendimento diferenciado com ele? Ou seja, percebeu que ele tinha uma dificuldade, então o professor tomou alguma providência, encaminhou para algum atendimento, chamou a mãe. Então, como que a família, né, viu isso? Essa família percebeu, não, a professora fulana de tal, da escola tal, tinha um atendimento diferenciado com ele e isso para ele era bom. Eles indicaram uma aula particular, eles indicaram que eu procurasse o psicólogo. Então é importante a gente saber se houve nesse processo educacional dele alguém, né, que percebeu que ele tinha uma dificuldade e tomou alguma providência. Então, quem foi essa pessoa e que providência foi tomada? E aí eu quero saber também se ele já é alfabetizado, né? Se é uma criança acima de 6 anos, se ele é alfabetizado, se ele gosta de ler, o que ele gosta de ler, se ele gosta da escola, se ele gosta de estudar, como é que é a relação dele com relação à aprendizagem, né? E quem que estuda com ele em casa? Quem o ajuda nas tarefas de casa? Né? E se ele tem dificuldades nessas tarefas, se ele precisa de ajuda com bastante frequência. Qual que é o desempenho escolar dele atualmente? Né? Na escola que ele frequenta, na escola que ele frequentou até o ano anterior. E por que os pais escolheram essa escola atualmente? O que essa escola tem que os pais, então, resolveram matriculá-lo para que ele possa desenvolver melhor? Ou foi uma escola que tinha uma condição mais acessível, né, para que ele pudesse estudar? Então, é importante a gente saber qual foi o motivo, né, quais foram os motivos da escola para esse desenvolvimento, ou se foi uma escolha apenas aleatória. E o que os pais esperam da escola? Muitas vezes os pais têm expectativas, às vezes até muito audaciosas, né? Eu quero que ele leia e escreva. Às vezes é uma criança que tem uma deficiência intelectual importante. Eu quero que ele aprenda a ler e escrever. Ou às vezes o pai fala assim, não espero nada, né? O que fizer já está bom. Então essa relação afetiva com a aprendizagem é importante também para a gente poder criar uma definição, na hora de criar o diagnóstico, de fazer o diagnóstico, importante aí para a gente poder saber qual vai ser essa relação dessa criança também com o seu processo escolar. Os pais sabem ler? Eles gostam de ler? O que eles costumam ler? Isso também é importante porque a gente sabe que nas famílias onde existe uma certa importância com a leitura,
as crianças podem desenvolver uma melhor afinidade com a educação, né? E qual o nível, né, de escolaridade da família. Com isso, eu encerro essa segunda aula e na próxima aula nós vamos continuar aqui com a história de vida do aluno, ok? Obrigada.